galerinha da RDA, começando mais um vídeo aqui do canal. Dessa vez, um vídeo especial de primeiras impressões do mangá Mieruko-chan. Um mangá que recentemente teve anime e eu fiquei extremamente frustrado com o anime ao ponto de ler o mangá. E o resultado com a leitura do mangá foi mais positivo do que ver o anime. Mas antes de falar das minhas impressões pra vocês, do que eu pensei, de tudo mais, da minha análise sobre o anime, sobre o mangá, vou logo pedindo pra você deixar um super like maroto. Lembrando que like ajuda, apesar da minha voz ter falhado agora no pedido. Inscreva-se aqui na RDA, ter você aqui como inscrito me deixa feliz e honrado. E se puder, torne-se membro do canal. Lembrando que membros têm muitas vantagens, tais como assistir vídeos antes da data de lançamento e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp. E bora lá para o nosso vídeo de hoje. O anime Mieruko-chan, falando ainda mais próximo possível da pronúncia japonesa, foi um anime que basicamente eu esperei grandes coisas. Por quê? Eu já estava acompanhando as notícias, lembrando que eu tenho um site de notícias e por esse motivo eu tô antenado no que tá pra sair, no que tá pra acontecer aí no mundo dos animes e mangás. Só que o anime basicamente foi somente uma fanservice. A história não desenvolveu. Eu fiquei o tempo inteiro esperando o anime desenvolver e a história simplesmente não desenvolvia. Não que eu não goste de fanservice, eu adoro ver o bumbum da Mieruko, que foi que mostrou bastante, as tetas grandes da amiga dela, a Loli baixinha, fofinha, tudo isso é legal, mas não pode ser somente isso, precisa que a história seja mais desenvolvida. Então, quando acabou a temporada, eu fiquei extremamente frustrado e eu fui ler um mangá. Falei, peraí, será que o mangá também é assim? Será que o mangá é somente uma fanservice? Porque se virou anime, é porque provavelmente o mangá está indo bem lá no Japão. Aí os caras vão lá e fazem uma adaptação de anime pra vender mais. Então por esse motivo, eu acabei lendo o mangá e a partir daqui haverá spoilers. Se você não quiser tomar spoiler, não assista. Fecha o vídeo agora, porque depois eu não quero ouvir reclamação. Porque eu vou falar de algumas comparações do anime com algumas cenas do mangá. Então, você vai tomar um spoiler bem brabão aí, porque eu já tô nos capítulos atuais do mangá. Então vamos lá, começando aí falando do final do anime. No final do anime, aquela cena que ela vai lá para o templo, né, e as entidades lá acabam atacando ela. Depois muda a cena e ela, supostamente, né, entre aspas aqui, ela tava sonhando. Ela não foi realmente lá, pelo menos em teoria. E depois aparece, se eu não me engano, aquele cara esquisito no final que parece um mágico, que ele aparece também, fica aquele ar de mistério e não é mostrado muitos detalhes, né, sobre eles. Depois aparece aquela senhora vidente que dá os golpes, que parece que tem muito mais do que mostra. Ela tá lá na casa da família dela no interior e ela recebe, né, a carta com a foto e ela decide voltar pra ajudar as meninas, porque ela entende que as meninas estão correndo perigo. Correto? Então o anime basicamente ele acaba com esse enredo, né, deixando aberto para provavelmente uma segunda temporada, que eu acredito que eles devem desenvolver essa parte da história. Mas no mangá, e é aí que a minha frustração bate e bate muito forte, desde o anime Fuka, inclusive eu fiz vídeo aí falando pra a galera não assistir, vou deixar aqui no card pra vocês, outro anime que você não deve assistir o anime, mas sim ler o mangá, porque se você ler o mangá você vai odiar o anime, assim como Mieruko-chan. Se você ler o mangá, você vai odiar o anime com certeza. Eu não tô aqui criticando a parte técnica do anime, tô só avaliando a história. No mangá, essa mesma cena, o anime inverteu a cena, trocou, e aí ficou meio fora de nexo, né, fora de contexto, tirou tudo do contexto. Vamos lá, a cena do templo. Realmente a Mieruko vai lá no templo. Ela vai uma primeira vez lá e aquela senhorinha, quando ela volta, salva ela ainda na floresta. Ela nem é atacada pelas entidades, ela estava sendo atacada lá pelos espíritos, né, que ficam vagando e viram ela e ela naturalmente teve reação cercada de um monte de bicho ruim. E a senhorinha apareceu e salvou ela. E aí a senhorinha começou a contar pra ela mais ou menos o mistério, só que não deu muitos detalhes. Outra coisa interessante também, aquele mágico que apareceu, ele é discípulo daquela senhorinha.
E ele também passa a ajudar ela, se bem que ele é meio excêntrico, meio louco, e é bem interessante, bem engraçado também. E eles voltam lá para o templo, eles voltam, os três voltam para lá, porque ela quer resolver a situação, ela entende que a amiga dela, a melhor amiga dela da Cidade Grande, está em perigo, e ela tem que ir lá e resolver os problemas. E eles vão lá, só que ele conta pra ela um mistério que envolve aquelas entidades. Que aquelas entidades e aquele templo não é uma coisa boa, que aquelas entidades são seres malignos, criados por um voodoo, falar assim, pra não dar mais detalhes pra vocês. E eles vão lá, enfrentam aquelas entidades, usam ela como isca e o couro come, o chicote estrala. A partir daí que a história começa a se desenvolver. Por quê? Ela vai precisar aprender a combater esses bichos, que agora a senhorinha tá ajudando ela, o cara também, ele tem umas técnicas bem interessantes, mostra a história dele que é muito legal, mostra a história daquela senhorinha, ela parece uma charlatona, mas na verdade ela é um personagem interessante, que você deve ficar de olho. E a amiga de infância dela, né, a amiga dela lá de escola, acaba ficando de fora. Se o anime tivesse adaptado essa parte, eu acho que o hype pra próxima temporada seria muito maior. Isso porque eu tô cortando partes aqui, eu não tô falando, né, tudo que eu vi no mangá pra não estragar a sua experiência quando você for ler, né. Tô deixando aí mais a parte final do anime. Então, na minha visão, o anime deixou as coisas fora de contexto. Cortou partes importantes que poderiam dar um desenvolvimento muito maior. Se você analisar um mangá, né, a decorrência da temporada do anime com o mangá, você vai ver que houve muitas distorções. A direção do anime preferiu investir na fanservice do que unir a fanservice com a história. Uma boa história com uma boa fanservice agrada bastante, eu gosto bastante. O que eu não gosto é os caras trabalhar só de um lado e esquecer do desenvolvimento da história. Isso pra mim particularmente me frustrou bastante, né? Mesmo eu cortando palavras aqui que tem hora que pra falar é difícil. Quanto no mangá, a história é bem diferente. A história, ela se desenvolve. Tem fanservice no mangá? Tem. Muito maior do que no anime, que deixa eu muito feliz. Mas a história, ela corre junto com a fanservice. A Miko-chan, ela tem um desenvolvimento ali, assim como os personagens que rodeiam ela. E no mangá é mais centrado também nela, nas duas amigas dela, né, na baixinha lá que também tem os poderes, mas um pouco mais fraco do que o dela. Agora esse novo personagem que apareceu e aquele professor, lembra lá do professor que ela tinha medo, que ela acabou ajudando ele? Ele tem um papel importante. Não é mostrado coisas importantes sobre ele, que deveriam ter sido mostradas no anime. Se eu puder dar uma recomendação pra você, eu digo, leia o mangá. Não assiste o anime antes de ler o mangá. Se você já assistiu o anime, recomendo dar uma lida no mangá. Mas volta alguns capítulos, não vai lá do capítulo sequente, né, do final da temporada do anime. Volta alguns capítulos pra você entender, porque senão você vai ficar perdidinho no mangá. Assim como você fica perdidinho no anime quando a Miko-chan abaixa naquelas posições e mostra os Países Baixos, ou quando a amiga dela mostra os 2 Fuscas que ela tem estacionado no seu tórax. Sendo assim, portanto, eu recomendo você prestar atenção no mangá, volta um pouquinho, você vai curtir bastante a leitura, o mangá é bem legal, tem aquele equilíbrio que tinha no anime também, essa parte positiva, né, da parte mais tensa, com humor. A Miko no mangá, ela é muito mais legal do que no anime, e eu recomendo bastante pra vocês. Esse é o primeiro vídeo de análise, né, o melhor de primeiras impressões, eu tinha prometido que ia fazer. Eu vou trazer vários vídeos pra vocês de primeiras impressões. Eu quero saber de vocês aqui nos comentários o que acharam do anime. E se você que leu o mangá, o que você acha do mangá? Ou se você viu esse vídeo aqui agora, foi lá e leu o mangá, volta aqui e diz o que você achou também. Não esqueça de deixar um super like, inscrever-se no nosso canal, tornar-se membro. Lembrando que membros têm muitas vantagens. Agradeço a você por ter ficado até aqui. Até o próximo vídeo. Lembrando que no card final terá recomendações para vocês e também nos cards acima. Obrigadão pela sua atenção. Tchau.